todo organismo sem alimentação, ela vai desfalecer, vai entrar em fraqueza e pode ter vários problemas. Então Deus em seu amor também estabeleceu uma alimentação para nós. Gênesis capítulo 1, versículo 29 diz assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que há sobre a terra, e toda a árvore em que há fruto de toda que dá semente, ser-vos-á para mantimento. No versículo 30, Deus apresenta também a alimentação para os animais. Quer dizer, no desígnio original de Deus, não fazia parte da alimentação do ser humano o consumo de alimentos industrializados, muito menos de alimentos cárneos. Deus estabeleceu uma alimentação totalmente pura e vegetariana, né, baseada na natureza, para o ser humano, porque na natureza está contido todos os nutrientes que são essenciais para o nosso bom funcionamento. Mas através do pecado, em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que a raça humana caiu em pecado. E por causa disso, Deus acrescentou uma alimentação, conforme vamos ver lá nos relatos do capítulo 3. Deus acrescentou toda a erva, assim conforme foi dado aos animais, também foi dado aos seres humanos. Mas infelizmente, a raça humana continuou a decair no pecado até, né, que Deus então, por sua vez, arrependeu-se de ter criado a humanidade. Isso é em Gênesis capítulo 7, 8 e 9. Vamos ver que Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Toda a vegetação verde desapareceu e apenas restou os animais que estavam dentro da arca. Foi dali que Deus permitiu, né, que o ser humano comece a alimentação carne. O ser humano passou a se alimentar de alimentos carnes. Mas isso não poderia ser para toda a eternidade, conforme diz Ellen White no seu livro Ciência do Bom Viver. O ser humano não foi lhe dado carne para comer para sempre, mas era no período em que a terra deveria estar em restauração. E por sua vez a terra atingiu o desígnio de Deus de sua restauração. Deus, por sua vez, levantando os adventistas do sétimo dia, né, que foi estabelecida a igreja adventista desde o ano 1863, né, deu-lhes também o princípio de saúde. E o livro Eventos Finais, ele apresenta aqui, diz assim: foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão estão ao corpo humano. Então quer dizer que Deus nos deu, como adventista do último dia, não só a mensagem para condenar os pecados de Roma, também como a mensagem para restaurarmos a saúde do mundo. Ele ainda diz assim: chá, café, fumo, álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. O povo de Deus adventista do último dia, né, de acordo à luz de saúde que temos, deve se abster do uso do chá, do café e do fumo. Chá está se referindo ao que? Ao chá de pacote, o café, tanto o café natural como o café industrializado. Deus apresenta que o povo dele deve se abster dessas substâncias devido ao teor de droga e cafeína que lá contém, que vai ser prejudicial ao nosso organismo. Mas lá mais adiante ela diz assim, a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas, tudo o que é prejudicial, e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Nós temos que abandonar tudo o que é prejudicial e usar corretamente aquilo que é saudável. Lá diz assim: Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. Qual é o desígnio original? Gênesis 1, 29. Que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vida do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente, né? E procurar agir firmemente nesse sentido. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra que o nosso povo, entre o nosso povo, que ele ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo do comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Disse a serva do Senhor, inspirada por Deus. Então, nós sabemos o desígnio que Deus nos apresenta. É uma alimentação estritamente distante das coisas artificializadas,
como por exemplo temos aí, né, estamos a ver se o trigo que é produzido com esse pão que nós comemos é trigo refinado, que é carente de fibra. Eu me alegrei quando cheguei na praça e encontrei o arroz natural nas bancadas daqui da província do Uísque. Nós lá em Luanda, isso é muito difícil, mas muito difícil mesmo consumir produtos naturais conforme os que estão aqui. Então Deus nos apresenta um princípio, porque isso não só tem a ver com a nossa saúde física, ele apresenta aqui saúde física, mental e espiritual. Por exemplo, a alimentação carnívora faz 72 horas dentro do nosso tubo digestivo. E isso aqui é muito prejudicial. Quando ela vai permanecer, por exemplo, a carne, tanto de veado, cambucho, que nós vamos comer, ela vai permanecer dentro do nosso intestino 72 horas. Nesse processo, ela vai entrar em putrefação, que é apodrecimento, e vai libertar toxina que vão sujar o sangue. E quando o nosso sangue estiver sujo, ela vai afetar a nossa mente. Logo, vamos ter incapacidade de compreender as coisas divinas. Quanto? Porque Deus se comunica conosco através da mente. Disse meu irmão na semana passada que o grande conflito está onde? Está na mente. E Satanás quer destruir a nossa mente. Razão pela qual instituiu a produção de uma alimentação. Por exemplo, as indústrias, eu por exemplo, só tenho a profissão de enfermagem. Lá aprendi uma pirâmide chamada tríade ecológica. Essa triângulo comercial diz assim: a indústria alimentar do mundo, que é liderada por Roma, porque tudo quanto nós possuímos atualmente que vem das indústrias, quem está por detrás disso é Roma. A Igreja Católica, os papas e os jesuítas estão por detrás disso. A indústria alimentar produz uma alimentação que vai causar doença no povo. Logo, o povo vai ser encaminhado na indústria medicamentosa, que é na indústria médica. A indústria médica não vai dar um medicamento que vai sarar a doença do povo. Ele vai dar algo que vai apenas retirar os sintomas, né, e depois o povo vai ficar sarado. E essa mesma indústria vai encaminhar até na indústria farmacêutica para comprar o medicamento. E sucessivamente o povo morre nesse triângulo. Então, nós somos chamados como Adventistas do Sétimo Dia, né, a divertir o mundo sobre os perigos de consumir aquilo que é nocivo e tão somente levar o mundo a consumir aquilo que é saudável. Ainda que nós consumimos só alimentos naturais, nós também temos que saber o princípio da temperança. Por exemplo, se nós estamos a consumir alimentos naturais e enchermos muito o estômago, isso também vai nos ser prejudicial, porque o estômago vai precisar de uma quantidade de sangue maior para livrar da carga. E isso vai fazer com que outros órgãos que também precisam de sangue entrem em desfalecimento. Então, Deus nos abençoou como Adventistas do Sétimo Dia com mensagens ricas para abençoarmos também o mundo. Então, esse é o nosso momento de saúde e seja feita a vontade de Deus. Amém? Amém. Mais um amém.